Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência no método que eu apliquei na semana passada, que você deve ter visto. Lembra daquele exercício, daquele tema que nós falamos em eliminação de strings repetidas de uma célula e a separação delas? Pois bem, fiz uma pequena variação agora, pois eu não sabia exatamente qual era a necessidade, se era somente criar a string com os itens encurtados ou separar essas células também, esses valores em células. Então aproveitei como fiz o primeiro código, ele é muito parecido com o primeiro, né, na verdade, tem apenas algumas alterações. Eu fiz o segundo método, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é justamente sobre a remoção do conteúdo para as células. Vou apagar aqui esse conteúdo, vou pressionar aqui o separa o método 2 e observe que, além de fazer a separação, eliminação dos itens repetidos, ele faz aqui a separação por célula. Ele não gera mais a string correta. Então você tem essas duas possibilidades e fica aqui também mais um exercício para você, porque vamos trabalhar com conceitos que normalmente eu ainda não trabalhei com as aulas. Lembra da planilha da aula anterior? Essa é a planilha de número 136. Ela está disponível lá para que você possa fazer o download lá no meu blog, no sigonerd.com. Vou aproveitar, vou colocar aqui um objeto novo, um novo botão. Nós vamos chamar esse botão aqui de método 2. Vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho nas propriedades. BT executa 2. E aí ele vai se chamar método 2. Perfeito. Como vamos fazer a codificação? Vamos clicar aqui, vou abrir aqui a minha colinha para não ter que empatar no código como faço geralmente se eu tento lembrar tudo de cabeça, memória já não é mais a mesma. Então vamos lá. Para fazer esse processo, deixa eu ajustar aqui o nosso layout. O que eu preciso fazer é percorrer cada uma dessas células e aí a partir destas células nós vamos pesquisar palavra por palavra se ela se repete na instrução. E quando houver essas repetições, nós vamos fazer justamente essa separação, nós vamos fazer essa inversão nós vamos tirar a duplicidade e vamos deixar somente itens únicos nas células. Então vamos lá, vamos começar com as nossas variáveis. Dim, array, temp. Nós vamos trabalhar com array de novo nessa aula. É uma array de strings. Dim, as long. Nós vamos criar um loop de repetição, porque eu não sei quantas linhas que pode ter nessa planilha. B também vai ser um longo, também é outro loop que nós vamos fazer. Nós vamos criar outro array de dados aqui, de array dados. Você vai entender no decorrer do processo. Também é um array de string. E eu vou colocar aqui, de data, os dados, né? Vai ser o item que nós vamos utilizar como variant. A minha variável tradicional para manipulação da planilha, as worksheet. A minha variável para definir a minha última célula, as range. E dim call as integer. Ok, como você já tem acompanhado as aulas do meu canal já há bastante tempo, você já tem uma certa facilidade provavelmente em fazer as macros. Se você ainda não faz as suas macros com essa facilidade, se você não prosseguiu seus estudos com a macro, então veja essa playlist lá no YouTube. Até agora essa aula vai ser a aula de número 136 de macros e VBA. Então tem muito conteúdo para você aprender. Eu não vou me deter passo a passo nesses itens de criação, ficar comentando todos esses códigos, porque eu não quero que essa aula fique extensa. Essa aula ela vai ser mais ou menos aí dentro do padrão de 15 minutos, para que você possa ter aí um aprendizado direto. Se vocês sabem que eu evito gravar aulas que tenham aí conteúdos redundantes. Então vamos lá. Nós vamos começar a definir as nossas variáveis. Primeira, a nossa variável w vai ser igual a planilha 1. Eu vou colocar planilha 1, que é o meu nome VBA. Se você quisesse colocar o nome da planilha, que também, por um acaso, seria planilha 1, nós definiríamos as sheets e escreveríamos aí o conteúdo para ela. A minha última célula, depois de definir a minha planilha, vai ser igual a w.cells, w.rows.count, vírgula 1.end xlab. Você sabe também que essa instrução de última célula, o que ela faz? A partir da minha contagem de linhas, né? Então aqui ele dá 1.046.500 e alguma coisa,
E ele vai, a partir da coluna 1, localizar a última célula que está com dados, que é a da linha 14. Então já tenho definida a minha última célula. Existem várias formas de fazer isso de mapeamento de última célula, essa é apenas uma delas. Vamos selecionar a nossa planilha, vamos colocar lá o nosso cursor na célula A2, então w.range.a2, né, w.range.a2.select, e nós vamos apagar o conteúdo da coluna B em diante. Eu gosto de criar métodos para detecção. Eu não posso apagar o conteúdo da coluna 1, que é o conteúdo de base para minha gravação. Então o que eu faço? w.range, range, eu vou apagar da coluna B até a coluna, sei lá, ZZ. .entirecolumn.delete. Vou fazer isso porque eu quero apagar formatação, conteúdo, coluna, qualquer coisa que eu tenha colocado nessa célula, sem ter que ficar apagando conteúdo, apagando formatação, apagando texto, tudo aí manualmente em comandos separados. Poderia também ter utilizado aqui nessas três linhas, já que nós estamos tentando automatizar o nosso código, vamos tentar aqui usar o it. Então, toda vez que eu tiver uma sequência de digitação muito similar, eu posso usar o it para o mesmo objeto. Então, ao invés de escrever W em todas as linhas, eu uso o it, W, e aí eu faço todos os procedimentos que eu preciso com aquela parte, aquela instrução, com aquele objeto. É muito mais organizado para o seu código. E é claro, não esqueça de indentar o seu código para que ele fique legível para outras pessoas que vão lê-lo também. Então vamos lá. Vamos iniciar as nossas variáveis linha igual a 2, coluna igual a 2. Por que linha 2 e coluna 2? Linha 2 porque se você botar aqui na minha planilha, os dados que eu vou separar estão na linha 2, e a coluna 2 porque a partir da segunda coluna é que eu vou começar a colocar essas informações. Inclusive deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Perfeito. Apesar de não ter diminuído o conteúdo das células, eu posso até vir até aqui e pedir para que ele faça lá a minha quebra de texto automaticamente para ficar com tudo mais organizado. Perfeito. Então vamos continuar. Primeiro passo, eu preciso percorrer todas as nossas células. Nós vamos criar então aqui um loop, faça enquanto a linha atual seja menor ou igual à minha última célula definida, a linha da minha última célula. Vamos dar aqui um ln igual a ln mais 1, porque o meu contador, o meu variável de controle do loop é o ln. Se eu não incrementá-lo, nós vamos criar um loop infinito. E provavelmente você vai travar a sua planilha, vai perder seu código. Por isso eu já escrevo, toda vez que eu vou escrever um loop, algo que vai fazer com que ele não seja um loop infinito. Você sabe disso. Então vamos lá. Nós vamos começar criando o nosso array de dados para analisar. Só que como nós vamos alimentar esse array de dados? O nosso array de dados ele vai ser fornecido, ele vai ser alimentado pela instrução split. A instrução split ela precisa de uma expressão que é uma string, então eu vou dizer que é a minha célula da linha atual, coluna 1, ponto value. E o delimitador que eu quero para essa minha split, para que ele faça o split, é um espaço. Se nós analisarmos aqui, o que separa uma palavra do outra é o espaço. Então a função split vai pegar uma string, vai fatiá-la conforme os espaços que ele encontrar, gerando um array de dados. E aí nós vamos manipular esse array de dados. Nós não vamos manipular células, nós vamos manipular arrays de memória. O processo é muito rápido. Você viu quando nós executamos anteriormente. Então vamos lá. A igual a zero. Vamos começar com o nosso A. Para cada, ou seja, for each, é a nossa estrutura de repetição, that, ou que vai ser o meu objeto em array dados. Por que esse item é variant? Eu coloquei ele como variant para que ele possa trabalhar com os conteúdos qualquer que ele ler do meu array de dados. Se houvesse qualquer símbolo aqui diferente, se houvesse uma string, se eu fosse trabalhar com objetos, o for each é melhor para isso. Então esse dat0, ele simplesmente está, dat ou 1, ele está simplesmente analisando cada um dos objetos do meu array. Então eu vou colocar aqui next, dat ou 1. Perfeito. E agora o que nós vamos fazer? Eu preciso checar se a palavra, a primeiro item do array, porque ele vai, assim que ele entrar nesse for each, ele vai pesquisar item por item dos arrays. Deixa-me ver aqui só um detalhe, quanto tempo que nós temos de gravação. Nós temos 9 minutos, então está dentro do prazo. Legal. Então observe o seguinte. Nesse array, eu preciso procurar o elemento se ele se repete. Se ele se repete, o que eu faço? Eu vou gravar uma variável string nula, como nós fizemos na aula anterior. Só que você viu que o processo é um pouquinho diferente agora. Ó. If o bound, ele retorna o maior elemento da minha array. Eu vou aplicar aqui ó, o comando filter para filtrar a minha array.
né? Então eu vou filtrar a origem, o source array. O filter é uma instrução de filtro para arrays. Então, array de dados, vírgula. E aí eu vou procurar o objeto que eu quero, que é o math, né? Match. É o dat ou one, ou 1, né? Perfeito. Se ele encontrar, se isso então for maior que 0, ou seja, ele encontrou, e o A for maior que 0, ou seja, a minha primeira execução, ele vai pesquisar a partir da primeira execução. Se eu não colocar esse A maior que 0, ele não vai conseguir pegar essa primeira palavra aqui. Ele vai começar a string escrevendo a string por feminino. Se você fizer esse exercício e a primeira palavra que aparecer do feminino, é sinal que você esqueceu esse A0 aí. E depois também nós vamos fazer mais uma verificação. Se o dat ou one ele for diferente de ml. Por que eu coloquei isso? Essa foi uma solicitação do nosso amigo quando eu fiz a nova rotina. O ml dos nossos elementos aqui, dos nossos componentes, ele é um item importante. Então, por exemplo, esse 10 ml significa que essa frasco aqui tem 10 ml e esse aqui tem 54 ml. Quando removemos esse ml, o item fica incoerente, sem sentido. Então, ele pediu para colocar uma exceção. E aí essa exceção eu coloquei apenas uma aqui no código, porque foi fixo o ml. Se você tivesse exceções, várias exceções, você poderia também criar uma outra array e pedir para que ele desconsiderasse os itens da sua array através de um outro loop, só que com outro if interno. Então faça o código e a adaptação que você quer à vontade, tá ok? Eu vou colocar aqui o AML simplesmente para que você possa ver essa rotina. Então assim que ele encontrar um item, então, ou seja, se ele pegar aqui a palavra perfume, que é a primeira, e localizar essa palavra perfume dentro da minha array de dados, o que ele vai fazer? Ele vai vir até aqui e vai substituir o array dados de A, que é o elemento que ele está naquele momento trabalhando, vai ser igual ao VB no string. Ctrl barra de espaço completa a instrução que você está digitando. Simplesmente isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar aqui o A, que é o meu controle, que vai ser o A utilizado aí justamente para navegar pelos meus elementos do array, A igual a A mais 1. Então com isso nós já fechamos e vamos substituir todas as duplicidades por um null string. A minha array de dados, se ela tiver 50 elementos, ela vai continuar com 50 elementos, só que todos os itens duplicados eles vão ser eliminados, eles vão ser substituídos por esse VB null string. Agora o nosso próximo espaço, deixa eu até comentar isso aqui. Aqui ele vai fazer a eliminação das duplicidades gravando um VB no string no lugar deles. Perfeito. Depois que ele faz isso, nós temos a obrigação de gerar uma nova array. Por isso que eu tenho aqui um array temp. Nós vamos gerar um novo array sem esses no strings. Então vamos lá. Gerar nova array sem os VB no strings. Legal. Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar outro variável de controle, o B. Eu poderia usar o A também, mas eu optei pelo B. Nós vamos colocar aqui um A igual a 1. Acho que eu não usei o A justamente por causa disso. Preciso de um loop completo. Aqui nós vamos fazer um loop, o primeiro loop que vai percorrer todos os elementos de novo. É por isso. Esse vai ser o L-bound, ou seja, o menor valor da minha array de dados. A nossa array, lembra-se que ela sempre começa com 0. Então o L-bound vai retornar 0. E aí ele vai fazer isso até quando? Até o bound, que é o maior elemento da minha array. Também da array de dados. Quando nós fizermos esse loop, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, ele vai criar um for next aqui de 0 até o número de elementos do meu array. E aí dentro desse for next nós vamos trabalhar se o array de dados do elemento A for diferente do VB no string, ou seja, se houver um dado que não foi eliminado, então ele é único. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir até aqui e vai dar um redim preserve. Esse comando é bem interessante porque ele vai pegar a nossa variável, a nossa array temp de B e vai redefini-la para que ele incremente o número de elementos. O B aqui está valendo 1. Então a minha array, que não tinha um valor definido, uma dimensão definida aqui na parte de cima, nós simplesmente falamos para o Excel, Excel, cria um array para mim. Só que esse array está em branco. Quando eu venho até aqui e falo isso aqui no redim preserve, os dados do meu array são preservados e ele vai redimensionar o meu array temp pelo número de elementos. No caso aqui B vale 0, então ele vai pegar e vai colocar um elemento, o primeiro da minha lista.
Assim que ele fizer isso, ele vai pegar o array temp do elemento B, que vai ser igual ao array dados elemento A. Como eu estou tratando um elemento por vez do meu array, assim que ele encontrar esse item diferente de noString, ele vai adicionar no meu novo array. Assim que ele fizer isso, eu tenho que incrementar b igual a b mais 1, para que ele possa criar depois um redim preserve do meu array temporário com mais um elemento, e assim sucessivamente para cada item que ele encontrar sem repetição. Por último, o que nós vamos fazer? Aqui nós terminamos. O último item é escrever o conteúdo nas células. Então, vamos escrever o nosso array nas células. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá. For igual a 0. Eu poderia usar o L-bound também, mas eu vou colocar 0 só para você ver que existem as diferenças. To unbound, que é o maior elemento do meu array. Só que tem que ser o array temporário. Por quê? Não é mais o array principal, é o array temporário que foi dimensionado. E aqui nós vamos escrever nas células. Vamos lá, cells, linha, vírgula, coluna, mais a, ponto value, igual a array temp de a. Então, a minha coluna aqui, você lembra que ele começa em 2. Então, 2 mais 0, coluna 2, então ele vai escrever o valor da primeira array temporária. Fez o for, aí ele vai colocar na linha mais uma, ele vai adicionar uma à minha linha, porque eu preciso colocar aqui inclusive. Na verdade, ele só vai adicionar uma linha quando ele terminar de colocar os elementos. Aqui, o que nós vamos fazer... Opa, já estava lá a instrução. Aqui ele vai simplesmente incrementar o valor da coluna com o for, para que ele possa gravar os dados na coluna certa. E terminamos o nosso código. No final, nós vamos colocar aqui w.range. Vamos colocar aqui da coluna B até a coluna ZZ, .alt.fit, para que ele possa ajustar a largura das minhas colunas. E w.range a 1.select, para colocar o meu cursor na célula 1. E vamos mostrar uma mensagem para o usuário, w.messagebox, processo concluído. Como o processo é muito rápido, eu nem preciso desligar o vídeo com o Screen Updating. Vamos tentar fazer o código aqui? Então eu vou selecionar aqui um pouquinho para o lado. Vou dar um F8 para que a gente possa ir depurando passo a passo. Variável não definida, então ln, eu devo ter escrito errado. Não, na verdade eu esqueci de declarar a minha variável linha. Por isso que é bom usar o option split. ln as long, vai ser o número de linhas long. F8, defini minha variável w, defini minha última célula. E agora, vou selecionar a planilha. Opa, planilha 1, é planilha 2, então, fiz um erro. Olha que interessante, posso voltar para trás, o meu ponto de execução, apertar o F8 e ele vai fazer agora tudo certinho de novo. Selecionou a planilha 1, colocou o meu cursor na célula 2 e apagou todas as colunas de B, A, Z, Z. Linha 2, coluna 2, então enquanto a minha linha for menor do que a minha última célula, ele vai pegar o meu array de dados. Então, assim que eu der um F8, esse meu array de dados acabou de ser colocado na memória do meu Excel. Então agora eu já posso trabalhar com ele. Ó. A igual a 0. Então para cada elemento do meu array de dados, então se eu parar o mouse aqui você vai ver que o primeiro elemento é perfume, que é a primeira palavra aqui da nossa célula. Então está certinho. Ele vai verificar se tem duplicidades, mas desde que seja o A maior que 0, o A vale 1, então ele pulou, então ele vai manter esse item aqui sem substituição. O item 2 é a palavra feminino, também não tem repetição. 3 é clube, não tem. 4 não tem. 5 não tem. E o 6 não. Vamos ver onde ele vai parar aqui. A palavra ocean, se eu não me engano... Não, a palavra perfume, veja só. Essa palavra é a primeira repetida. Então ele vai pegar essa minha palavra perfume e vai substituir por um VB no string. Se nós dermos aqui na janela de verificação imediata, para que ele possa me mostrar um VB no string, ele vai gravar algo nulo, algo que não existe na minha array. Então eu posso dar um F8 e ele vai fazer isso tudo certinho. Vou colocar um breakpoint, vou dar F5. Então o nosso array já fez toda a validação. Como agora eu vou gerar um novo array, veja só, ele vai criar um for next e vai verificar se o meu dado for diferente de no string. Então ele vai adicionar na array temporária a palavra sem esse item e vai continuar. Perfeito. Ele vai fazer isso para cada item sem repetição. Quando ele encontrar a repetição, ele vai pular ao meu if. Então vou subir para cá, vou dar um F5.
E agora, se eu puxar aqui um pouquinho para o lado, você vai ver que ele vai começar a escrever os itens aqui na célula B2 em diante. F8, olha lá, palavra perfume. Na célula C2, ele tem que escrever feminino. Escreveu. Na célula D2, ele tem que escrever clube. Escreveu. Então agora ele está fazendo aí a repetição, ele está escrevendo os itens de forma correta, item a item do nosso exercício. Tanto que você pode ver que a palavra perfume já não apareceu aqui mais como uma palavra repetida. De novo, vou puxar aqui um pouquinho para cima, vamos tirar esse breakpoint, vamos colocar aqui um F5. Opa, tirar esse aqui também, F5. Vou dar um ajuste nas minhas colunas, então ele não deu certo, eu preciso colocar aqui o entire column para que ele funcione. Ponto AutoFit. Vamos lá, F8, A1, processo concluído, e está pronto o nosso código. Se eu fechar aqui então o nosso código, vou salvar essa planilha para que eu não perca isso novamente. Então aqui você vai ver todas as palavras separadas conforme ele queria, sem repetição de nenhum deles. E se você observar, a palavra ML aparece certinho em cada um dos itens. Então, muito bem, meu amigo Wagner, que fez essa pergunta, muito obrigado pela sua sugestão. Eu achei que era um desafio interessante. Existem muitas possibilidades de trabalhar com texto no Excel, e essa é apenas uma delas. Se você tem interesse de outros métodos, eu tenho só lá no meu canal de vídeos, lá na playlist de VBA, se eu não me engano, mais umas 8 ou 10 aulas exclusivas de tratamento de texto. Inclusive gravei uma aula com o professor Fábio Baldini já há bastante tempo, um desafio, onde nós fizemos um construtor, se eu não me engano, um gerador de arquivos de texto em Excel, utilizando métodos diferentes. Ele fez de uma forma, eu fiz de outra, foi muito bacana. Professor Fábio Baldini, um abraço. Estive aí em Curitiba há pouco tempo dando uma palestra aí contigo. E falando em palestra, se vocês tiverem interesse, vou ministrar uma palestra com o Luiz Gustavo agora, dia 13 de janeiro. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook. A palestra está esgotada, mas se você ainda tiver interesse, procure aqui no meu Facebook ou no Facebook do Luiz, ainda existe uma lista de espera. Essa semana, se houver desistências, nós podemos ainda te inscrever. Essa palestra será em São Paulo, numa travessa ali da Berrini, na rua Jorge Ohm 206, na cidade das Monções. Nós vamos falar sobre produtividade em Excel. O tema da minha palestra é a conciliação bancária, utilizando o Excel. Eu vou explicar para vocês 6 ou 7 formas diferentes de fazer isso. Inclusive tem uma novidade para vocês, em breve eu vou lançar esse curso junto com o Fernando Fernandes, ele está trabalhando aí também, ele vai fazer um módulo todo especial de automatização. Esse código que você viu aqui, trabalhando com Arrays, ele é fera em Arrays, então ele vai dar soluções fantásticas utilizando Arrays. E o Luiz Gustavo vai trabalhar com a estruturação de uma planilha, do arquivo em branco ao Power Query. Então, não perca. Se você tiver interesse, dia 13 de janeiro, a entrada é 1 kg de alimento perecível. Nós não estamos cobrando absolutamente nada de entrada. Nós vamos fazer aí um trabalho social com essa palestra. E pessoal de Poços, se eu não me engano, em fevereiro, nós vamos estar aí em Poços de Caldas com essa palestra também. E aguarde porque tem novidades aí vindo pela frente. Muita coisa boa. Se você também tem interesse, a Jeans de Excel. Eu tenho aí uma playlist lá no meu canal com o Derlídio Siqueira, em que ele está aprendendo, ele está nos ensinando como trabalhar com a Jeans no Excel, um recurso que a comunidade com certeza precisa. A criação de macros em Excel Online, você sabe que é difícil, mas agora já tem uma solução. Não perca, assista os vídeos lá também. Pessoal, um grande abraço, essa aula deve estar com um pouquinho mais de 15 minutos, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, devo tratar mais algum assunto. Se não for Excel, vai ser de VBA, porque eu estou com saudade dessas gravações feitas de Excel. Um grande abraço, nos vemos em breve. Até lá!